é o desejo dele. Amém? Diga para a pessoa que está pertinho de você aí, fique atento, que eu também vou ficar. Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai de amor, nós oramos pela vida do pastor Hanson, sua família, sua casa e tudo que diz respeito a ele. Nós oramos e pedimos que a tua graça e favor nunca se aparte dos teus filhos. Os alcança para sempre com a provisão dos altos céus. E usa os teus filhos, meu Deus, de forma poderosa, como o Senhor já vem usando. Usa, meu Deus, para edificar as nossas vidas nessa noite. E abençoa também a pastora Cleide ali na Betel e São Félix, meu Deus. Usa a tua filha de forma tremenda naquele lugar. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Fique à vontade, pastor Hanson. Está em casa. Graças, pais queridos, boa noite a todos. Como o pastor bem me apresentou, sou Hanson Dias, casado com Cleide Dias. Estamos servindo na Nova Aliança Ágape, Imperatriz. Somos liderados pelo pastor Nonato e pastora Maria de Jesus. Somos pastores da Rede Manaim. E como nós sempre dizemos, nós temos os melhores discípulos. Então, se você quiser saber onde é que estão os melhores discípulos em Imperatriz, eles estão na Rede Manaim. Amém? E eu quero que você aprenda isso. Quando alguém perguntar assim, onde é que estão os melhores pastores de Marabá? Você vai dizer, está lá na Aliança Sião. Vamos lá? Onde é que estão os melhores pastores de Marabá? Estão onde? Sabe por quê? Porque quando perguntaram assim, pastor Carlos e pastora Fernanda, onde é que estão os melhores discípulos de Marabá? Na Nova Aliança Sião. É isso aí. Amém? Queridos, estivemos juntos nesses dias com o seminário Alinhando Propósitos e Deus falou muito ao nosso coração. Realmente Deus nos surpreendeu nesse lugar. Amém? E, queridos, queremos poder compartilhar com você uma palavra. Esse tempo Deus tem falado muito conosco a respeito de recomeço. Apesar de que Deus não precisa disso, mas nós acabamos de passar por um tempo complicado, complexo, um tempo de pandemia, e foi um tempo desafiador. Mas, queridos, por incrível que pareça, ainda tem pessoas que estão presas em 2019, 2020 e 2021 por diversos motivos. Alguns perderam o trabalho e de lá para cá não têm conseguido mais se estruturar financeiramente. Outros perderam um familiar, outros que precisaram fechar negócios, enfim, foram muitos acontecimentos. Mas a grande questão não é o problema que acontece comigo. A grande questão é o que eu faço com aquilo que acontece comigo. E alguns, eles estão presos lá em 2019, lá em 2020, lá em 2021, por algo que fugiu do seu controle, por algo que ele não esperava e que agora abalou as suas estruturas e ele não consegue mais recomeçar. Eu estou falando de algo muito próximo de nós, mas tem pessoas que estão presas em um passado bem mais distante. Estão presas ainda lá na sua infância, porque nunca souberam lidar com o tratamento ou com a falta daquilo que os seus pais não puderam lhe entregar. Outros estão presos porque um dia um professor, uma outra liderança o envergonhou. Amados, o certo é que essa palavra tem a ver com recomeços. E apesar das palavras se parecerem começar e recomeçar, mas elas são totalmente diferentes umas das outras.
Porque começar está relacionado com ânimo, está relacionado com algo que você anseia, sabe? Quando você pensa em começar algo, você sempre tem uma boa expectativa a respeito disso. Eu nunca vi alguém pensando assim, poxa, eu vou começar um negócio, mas eu sei que já eu vou falir. Eu nunca vi isso. Sempre que alguém começa um negócio, a expectativa é que ele possa já crescer, tornar aquele negócio ainda maior. Eu nunca vi ninguém começar um casamento, iniciar uma família dizendo, pai, daqui a pouco isso aqui vai estar tudo acabado. Então começar, ele carrega isso, ele carrega essa expectativa. É algo novo que vai iniciar. Mas o recomeço, ele carrega uma marca. Ele carrega a marca de um passado que não deu certo. O recomeçar, eu só recomeço aquilo que um dia eu comecei e eu não consegui concluir, porque algo de errado aconteceu. E o recomeço, queridos, ele carrega isso. Ele carrega traumas, ele carrega decepções, ele carrega frustrações e uma série de outras coisas. E algumas pessoas realmente não sabem como recomeçar. Elas ainda estão presas em um passado, distante ou não, mas não souberam recomeçar. E eu não estou aqui, amado, desmerecendo, eu não estou tornando sem valor a perda que você teve. O que eu estou dizendo é que aquilo que você perdeu já passou, não há mais como voltar atrás. Pessoas perderam familiares, entes queridos, e têm sofrido, e sabe o que tem acontecido? Tem deixado de dar atenção, tem deixado de entregar algo para aqueles que estão vivos, precisando dele. O que eu estou lhe dizendo é que, apesar de toda a sua perda, mas existe algo que você precisa retomar, que você precisa decidir recomeçar. E tem uma palavra no livro de Isaías 43, no verso 18 e 19, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse texto ele me ensina duas coisas. A primeira coisa é que eu não posso viver de passado. Entenda algo. Todas as pessoas que o foco dela está voltado para o passado, ela está atrapalhando o seu presente e comprometendo o seu futuro. Esse texto ele me ensina que eu não posso viver de passado. Não há, irmãos, não há mais o que nós podemos, não há mais nada que possamos fazer para mudar o que aconteceu. Não dá mais. Mas ele me ensina outra coisa. Ele me ensina que eu preciso ver o novo de Deus na minha vida. E tem pessoas que elas até conseguiram já superar o passado, mas elas ainda não abriram nem os seus olhos, nem a sua mente, nem o seu coração para ver o novo de Deus. Amados, eu gostaria de compartilhar com você essa palavra a respeito. O título dela é A Decisão de Recomeçar. E deixa eu lhe dizer, o recomeço de Deus com o homem foi incrível, foi lindo. Deus começa com o homem em um jardim. Amados, em um relacionamento diário. Em um relacionamento onde não havia tristeza, não havia dor, não havia morte, não havia vergonha. Mas o homem, por conta das suas atitudes, ele quebra essa aliança. E agora, Deus precisa recomeçar. E sabe onde foi o recomeço de Deus com o homem? Foi em uma cruz no Calvário. Um recomeço carregado de dor, de sofrimento, carregado de morte, mas também
carregado de ressurreição, restauração do direito do homem se aliançar novamente com Deus. O que eu quero lhe dizer é que, por mais que o recomeço pareça ser difícil, mas vai valer a pena. Amém? Por mais que você olhe diante de alguns recomeços que você precisa iniciar, vai valer a pena. Vai valer a pena. Amados, e eu gostaria de compartilhar com você um homem, é claro que eu teria muitos outros personagens para nós conversarmos a respeito de recomeço, mas eu gostaria de compartilhar com você a história de Neemias. Neemias nos ensina muito a respeito de recomeços. E através da história de Neemias nós podemos ver várias atitudes que eu e você precisamos ter para recomeçar. Mas eu quero citar pelo menos 4 hoje. Diga assim, 4 decisões que eu preciso tomar para recomeçar. Eu nasci em uma família que o meu pai, ele era desviado, ele era afastado, mas conhecia os caminhos do Senhor. E desde criança ele motivava, incentivava e chegava até mesmo a nos obrigar a ir para a igreja. A mim e ao meu irmão. E eu iniciei essa jornada de 7 para 8 anos, não tenho certeza, mas era mais ou menos isso. E permaneci lá até os meus 15 anos. Foi um tempo em que inicialmente eu ia para a igreja, obrigado, mas logo comecei a me relacionar, fiz amizades, comecei a participar, descobri algo que Deus havia entregue e que eu era apaixonado, que era pela adoração, e logo passei a fazer parte de vocais, de corais, enfim. Mas aos meus 15 anos eu começo a olhar para o mundo e começo a viver no pecado. Isso permaneceu mais ou menos até os meus 21 anos, quando eu conheci alguém, essa pessoa engravidou e eu casei. Reconciliei, passei mais ou menos 1 ano bem, depois me desviei novamente, aí é que a bagaceira. Lembra daquele texto onde diz que ele olha a casa e vê que está limpa, vem 7 piores? Pois é. Esses quase 4 anos foi de casado, mas uns 3 anos mais ou menos, foram tempos, os 3 anos de casado que eu vivi, foram piores do que o tempo de solteiro que eu tive. Envolvido no pecado. E por conta disso gerou uma série de consequências, entre elas o divórcio. E quando eu conheci a minha atual esposa, hoje pastora Cleide Dias, eu a conheci, começamos a nos relacionar, mas havia uma resistência no meu coração a respeito de casamento. Eu não estava disposto, apesar de que o maior causador da separação, do divórcio, fui eu, mas eu havia me fechado para casamento. Tem um livro ali atrás, depois eu vou pedir para você passar lá e dar uma olhadinha nele. Esse livro é da minha esposa, Recomeça com Propósito, e ela me oportunizou de fazer o prefácio desse livro. Tem 2 prefácios nesse livro, um é do pastor Eurípides Mendes e o outro é meu. E parte do que está no prefácio que eu escrevi é parte de um trechozinho de uma carta que, logo que eu a conheci, eu escrevi. Mas eu estava em uma situação tão complicada, eu não acreditava mais em mim, eu achava que não tinha mais jeito para a minha vida, eu achava que realmente... E eu escrevi para ela em um pedacinho de papel e disse, olha, eu sou um barco furado, e se você entrar nesse barco, você vai naufragar junto comigo. E ela me respondeu naquela cartinha, e está no prefácio do livro. Ela disse, eu vou entrar para dentro desse barco, eu vou tapar o buraco desse barco, e nós iremos navegar por outros mares.
nós precisamos de alguém. Tem uma das frases no livro que é da pastora Maria de Jesus, que ela diz assim: ninguém chega a algum lugar sozinho. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: eu preciso de ti. Amados, por que eu compartilhei um pouco da minha história com você? Porque eu precisei recomeçar em muitas áreas da minha vida. E em cada processo daquilo que nós iremos compartilhar nessa noite, eu precisei tomar decisões. E é possível que eu tenha pessoas aqui nessa noite que também precisam tomar decisões para recomeçar. E talvez você não tenha forças, talvez você se ache incapaz, talvez você ache que não tem mais jeito, mas eu quero, em nome de Jesus, que você receba essa palavra profética sobre o teu coração, crendo que se teve jeito para mim, vai ter jeito para você também. Sabe, Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de pandemia para nos levar, mas nós resistimos a um tempo pandêmico, queridos. Você ainda está vivo. Existe ainda uma esperança de Deus para a tua vida. Existe ainda algo que Deus quer fazer, e não é só na tua vida, é através da tua vida. E eu quero que você abra o teu coração. Eu quero orar só um pouco mais por você nessa noite. Feche os teus olhos, coloca a mão na sua mente, no teu coração. Papai querido, no nome de Jesus, Senhor, traz clareza de entendimento. Nós repreendemos desse lugar, no nome de Jesus, toda presença que não é tua, todo espírito que não é teu, todo roubador de palavra, todo roubador de palavra, todo aquilo que veio, Senhor, para trazer, Senhor, atrapalho, para trazer desentendimento, nós expulsamos desse lugar. Manda anjos para esse lugar, Senhor, varrendo, no nome de Jesus, e que permaneça aqui somente a presença do teu doce Espírito. Meu Deus, no nome de Jesus, a tua palavra diz que é o teu Espírito que nos convence. Então, Espírito Santo, tu já foi atraído para esse lugar. Tu és bem-vindo nesse lugar, como nós adoramos. Então, se move entre nós, dentro de nós, e sopra uma palavra rema hoje, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Eu quero compartilhar com você uma palavra de um homem da Bíblia chamado Neemias. Neemias, ele era judeu. Eu vou só dar depois eu gostaria que você buscasse mais aprender da história de Neemias. Eu vou só fazer um panorama aqui geral. Neemias fazia parte do povo judeu. Há uma grande possibilidade de que ele tenha nascido em um cativeiro, porque o povo de Israel foi dominado por Nabucodonosor no Império Babilônico. Esse povo, depois de um tempo, eles foram levados cativos. Depois de um tempo, o povo babilônico foi dominado, foi conquistado pelo povo medo-persas. E alguns dos que eram cativos, eles tiveram a oportunidade de voltar para Jerusalém. Durante esse período de conquista do Império Babilônico, Jerusalém foi destruída, os muros da cidade foram derrubados, os portões ateados fogo, mas alguns tiveram a oportunidade de voltar para Jerusalém, para recomeçar em Jerusalém. Outros, apesar de serem escravos, mas preferiram permanecer escravo do que voltar para Jerusalém e recomeçar. E Neemias, há uma grande possibilidade de ele ter nascido já nesse cativeiro. Então não havia, diretamente falando, uma ligação, um convívio de Neemias em Jerusalém. Mas ele sabia que havia raízes dele naquele lugar. Daí então, ele um dia, conversando com alguém do seu povo, perguntou como que estava Jerusalém. E ele então traz o relatório. E Neemias, ele passa então a tomar decisões em relação a Jerusalém. E são essas decisões que eu quero compartilhar com você. A primeira decisão de Neemias, ou a primeira decisão que eu e você precisamos tomar: recomeçar exige escolhas. Diga comigo: recomeçar exige escolhas. Olha, em Neemias 2,17 diz: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos.
Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Queridos, presta atenção. Neemias, ele se depara com uma situação de como que estava Jerusalém. Ele poderia, por ele não ter um vínculo direto com Jerusalém, diante de todo aquele caos que estava, ele poderia ter tomado a seguinte decisão: olha, eu sinto muito, é uma pena que o nosso povo esteja padecendo dessa maneira, mas eu não posso fazer nada. Afinal de contas, eu sou escravo. Apesar de que eu ocupo um lugar, uma posição relevante, Neemias, ele era copeiro pessoal do rei da Pérsia, de Artaxerxes. Primeiro. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes esse é o comportamento e atitude que eu e você tomamos diante de algumas dificuldades, diante de algumas situações que nós precisamos nos posicionar, diante de situações em que deram errado e nós necessitamos recomeçar, mas nós fazemos de conta que não cabe a nós. Nós simplesmente decidimos olhar, nos lamentar e dar as costas. É por isso que a decisão de recomeçar exige escolhas. Porque, queridos, todos nós temos esse livre-arbítrio, todos nós temos essa capacidade de poder decidir, de poder escolher. Mas a minha pergunta é: como que você tem tomado as suas decisões? Será que você tem simplesmente olhado para o caos que está na tua vida, para o caos que está na tua casa, para o caos que está em volta de você, seja no meio da tua família, seja dentro da tua casa, seja no bairro, na cidade, no estado em que você vive, e você simplesmente faz de conta que isso não tem a ver com você, que não cabe a você tomar atitudes? Sabe, Neemias, ele tomou uma decisão diferente. Ele decidiu olhar para aquela situação e se comportar diferente da maioria do seu povo. Amados, ele fez uma escolha. Ele escolheu reconstruir os muros. E essa sua decisão deixaria aquela cidade protegida e traria de volta a honra, traria de volta a alegria para Jerusalém. E eu sei que aqui nessa noite eu tenho pessoas que já um dia tomaram a decisão de recomeçar, mas outros ainda não. Outros não têm conseguido olhar para as grandes perdas e decidir recomeçar. Sabe, queridos, esse texto também nos ensina algo. A Bíblia diz, olha o que diz Neemias 1:9. Isso aqui é Neemias falando para Deus. É como se fosse Neemias requerendo de Deus as suas próprias palavras. Ele diz assim: mas se voltarem para mim. Ele estava dizendo: Senhor, olha o que tu disse. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Jerusalém era o lugar onde Deus decidiu estabelecer o nome dele. Sabe o que eu quero lhe dizer hoje? Você hoje é essa Jerusalém de Deus. Talvez a tua vida esteja estraçalhada com tantas perdas. Talvez a tua vida esteja, sabe, tu acha que não tem mais jeito. Você acha que não há mais o que fazer. Mas eu quero lhe dizer que, se você tomar a decisão de reconstruir essa Jerusalém, o maior interessado em habitar nela é o Senhor. E quem vai lhe ajudar
a lhe fortalecer para que você cumpra isso é o próprio Deus. Você não estará sozinho. Amados, eu não vou falar sobre isso porque não é o foco da palavra, mas você vê como Deus age, sabe? Deus, ele não chamou um exército. Deus, ele não escolheu, não levantou grandes homens, grandes guerreiros, grandes construtores para reerguer Jerusalém. Ele falou ao coração de um homem, mas através da disposição do coração de um homem que fez escolhas, porque Deus estava lhe conduzindo a tomar a escolha certa. O Senhor foi abrindo portas e levantando os recursos que ele precisava. Eu quero lhe dizer que a partir do momento em que você começar a se posicionar diferente, você decidir posicionar a tua vida para que o Senhor possa lhe ajudar a reconstruir, você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o milagre de Deus acontecendo na tua vida. Porque às vezes nós achamos, amados, que o milagre cabe a nós e não é. A nós cabe aquilo que é natural. A parte do sobrenatural é dele. O milagre vem dele. Então, queridos, permita hoje o Senhor recomeçar na tua vida. Permita o Senhor recomeçar na tua vida. Talvez você diga assim, pastor, mas é porque o Senhor não conhece a minha vida, o Senhor não sabe por aquilo que eu já passei. Deixa eu te dizer algo. Passa lá depois no Salmo 51. Lê lá só um pouquinho do Salmo 51. Veja quantas vezes o salmista precisou recomeçar. Ele precisou se voltar para Deus e dizer, Senhor. Sabe, querido, sempre tem jeito. Nós temos um Deus de começo e recomeços. O nosso Deus é um Deus de começos e recomeços. E Deus está pronto hoje para recomeçar com você. Se você permitir, Ele quer recomeçar com você. Então escolha hoje recomeçar com Ele. Segunda atitude, recomeçar exige arrependimento. Olha o que diz Neemias 1, versos 5 ao 7. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo, que o teu servo está fazendo dia e noite, diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Amados, Neemias, ele tinha sim pecados porque ele não era um homem perfeito, mas ele trouxe para si a responsabilidade. Ele se colocou em um local, em uma posição de intercessão, pedindo perdão ao Senhor, porque ele sabia que todo recomeço precisa de arrependimento. E tem muita gente querendo recomeçar, mas não quer se arrepender. E o que é se arrepender? É voltar atrás, é pedir perdão, é fazer o caminho de volta, é se humilhar, é chegar para as pessoas e dizer, olha, eu estou aqui depois de tantos anos, porque eu errei com você naquele dia. Sabe, queridos, durante o meu processo de reconciliação com o Senhor, eu precisei tomar decisões, eu precisei fazer escolhas, eu precisei buscar pessoas para fazer concertos. E sabe o que é interessante? Ainda hoje eu me deparo com situações que eu preciso fazer concertos. Um dia
Eu não sei se isso tem uns 2 anos atrás. Eu estava com minha mãe e ela, a sós, a gente conversando, e ela disse assim: meu filho, uma parente nossa me falou isso e isso. E era uma situação vergonhosa para mim. Eu já tinha pedido perdão para minha mãe por muitas coisas, mas isso eu acabei não mencionando, assim, em particular, detalhando. E ela disse: olha, me contaram isso. Eu baixei a cabeça, eu falei: mãe, me perdoe. Eu realmente cometi isso. Sabe, queridos, eu poderia ter dito: mãe, mas não foi bem assim, não. Porque eu decidi, amados, que a minha vida precisa ser transformada. Do que adianta eu me mostrar, sabe? A Bíblia fala sobre sepulcros caiados. Do que adianta eu me mostrar bem, mas aqui dentro o Senhor conhece. Ele conhece o meu íntimo, o seu íntimo. Amados, não há recomeço sem arrependimento. Eu e você precisamos reconhecer, sabe, nos arrepender, reconhecer que erramos. Olha o que diz. Ah, Jesus. Então alguns desejam recomeçar, mas não querem assumir a responsabilidade pelos seus erros. E isso não é algo novo, queridos, não é algo contemporâneo, não. Isso é algo que acontece desde o princípio. Você lembra quando Adão ele cai e o Senhor chega procurando ele no jardim, e quando ele pergunta o que ele está fazendo, ele fala o que aconteceu e ele diz o quê? Senhor, eu vacilei, eu acabei não vigiando e eu caí. Foi assim? Não. Ele disse: foi a mulher que tu me deste. Ou seja, apontou 2 culpados. Apontou a Eva e o próprio Deus. Aí Deus olha para Eva e disse: minha filha, e aí? Aí ela lembrou da serpente, né? Ela disse: não, foi a serpente que me enganou. Aí eu acho que não tinha mais para onde a serpente correr. Ela disse: assumiu, né? Sabe, queridos, essa semente, ela ainda está dentro de mim, de você. Sabe, e precisa haver uma disposição no meu e no seu coração para arrancar essa semente, para pararmos de responsabilizar os outros. Sabe, é chegado o tempo. Tem pessoas que dizem que a vida dele acabou desde o dia em que o pastor não deu uma oportunidade para ele ou envergonhou ele. Aí pronto, o ministério dele acabou. Outros, eles nunca mais constituíram família porque um dia foram traídos por um namorado, por uma namorada, por uma esposa, não sei. Sabe, mas está sempre responsabilizando o outro, está sempre colocando a culpa no outro, está sempre, e o pior, sabe o que é, irmãos? É que acha que isso não está impactando a sua vida. Meu irmão, está. Porque a vida que está deixando de ser transformada é a tua. Às vezes aquela pessoa que você tanto acusa, ela decidiu continuar a vida dela. Talvez ela até te pediu perdão, mas você não decidiu perdoar. E a vida dela está caminhando e a tua está paralisada. Eu declaro que hoje é noite de recomeços. Eu declaro que hoje é uma noite de você buscar dentro de você arrependimento, de fazer escolhas. Outro homem que pôs culpa no outro, sabe quem foi, pastor? Moisés. Está lá em Deuteronômio. Quando ele sabe que Deus não vai permitir entrar na terra, ele diz: foi o povo. A minha pergunta é: e você? Quem é que você tem responsabilizado? Quem é que você tem atribuído a culpa do teu fracasso, do teu insucesso, da tua dor? Quem é que você tem apontado o dedo? Quem é que você está usando como
aquele que é o responsável pelo dano e prejuízo da tua vida. Decida que hoje é a noite de você reconhecer os seus erros e recomeçar. Sabe por quê? Porque não importa o que aconteceu e nem aonde você parou, ainda dá tempo de você se arrepender. Deixa eu lhe dizer, só há recomeço com arrependimento. E só há arrependimento com humildade. Amém? Terceiro ponto. Terceira decisão. Recomeçar exige sabedoria para lidar com as ruínas. Olha o que diz Neemias 2, 13 ao 15. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Sabe, Neemias ele começa a passar por aquele local onde os muros haviam sido destruídos, demolidos. Irmãos, você já viu uma estrutura quando ela é demolida? Sabe, tem alguém aqui que trabalha na área de construção civil? Eu nunca vi alguém que trabalha nessa área, ele demolir algo. Ele demolir algo e ele simplesmente levantar uma nova estrutura sobre aqueles escombros. É necessário retirar aquelas ruínas. É necessário limpar aquele terreno, arrancar os escombros, pastor. Mas o senhor imagina vamos falar de algo físico que nós conhecemos. Vamos pensar num prédio como esse, em que tem como cobertura uma laje. Imagina o peso de algumas partes dessa laje. Porque tem pessoas, pastor, que ela está olhando para isso, sabe? Ela está olhando para as ruínas que estão dentro dela e ela diz: olha, eu não consigo arrancar, são muito pesadas, são muito fortes, eu não consigo, eu sou incapaz de remover. Sabe, queridos, você é capaz sim, porque quem vai lhe ajudar é o Senhor, e Ele vai colocar as pessoas certas para lhe ajudar. Você não estará caminhando sozinho, não. Neemias, irmãos, ele tentou entrar por lugares que não havia por onde passar. Às vezes nós estamos assim. Talvez se fosse eu ou você, procuraríamos qualquer desculpa para dizer: realmente aqui não tem jeito mesmo não, vamos voltar para trás porque aqui é fim de linha, não dá para avançar, não dá para fazer nada aqui. Mas ele tomou a decisão, ele procurou um lugar até encontrar. Deixa eu lhe dizer, hoje o Espírito Santo ele vai lhe ajudar você a encontrar um lugar por onde você vai começar a entrar, acessar esse lugar e começar a remover essas ruínas. Ele vai lhe ajudar. O Senhor estará com você nesse processo. Vocês conhecem a expressão fundo do poço? Alguém já ouviu essa expressão, fundo do poço? Tem pessoas que elas estão dessa maneira, e era assim que eu estava, me achando no fundo do poço. Eu tive que lidar com muitas situações, sabe? Aí, irmãos, desse relacionamento foi gerada uma filha. Hoje minha filha ela tem 20 anos, e eu sei a quantidade de ruínas que ainda estão no meu relacionamento com a minha filha, e que dia após dia eu tenho buscado acessar para ir arrancando de pouco a pouco, para que nós possamos ter um relacionamento saudável. Hoje, olhando para
alguns anos atrás, como Deus fez. Como Deus fez. Mas, meus irmãos, eu preciso remover, eu preciso ter esse entendimento. Sabe por quê? Porque não existe um fundo do poço tão profundo que o braço do Senhor seja incapaz de te alcançar e te arrancar de lá. Ele vai te arrancar desse lugar. Ele vai lhe tirar desse lugar. E Ele vai fazer coisas grandiosas na tua vida. Porque não se trata só de você. Se trata de outras pessoas que você irá impactar através da tua vida. Sabe o que acontece? É que algumas pessoas, elas estão percorrendo o caminho que não é aquilo que Deus quer. Eu falei para você que eu sou pastor de uma rede, e eu ainda tenho algumas pessoas na minha rede que eu sou surpreendido com algumas coisas. Às vezes, para mim, as coisas tudo estão bem, e dando uma voltinha na rede social, eu começo a perceber algumas coisas na vida dos meus discípulos, dos meus liderados. Eu vejo algumas postagens no Instagram, eu vejo algumas postagens no Facebook, eu vejo algumas postagens no status do WhatsApp, e essas postagens sempre mostrando pessoas feridas, culpando outras pela sua derrota. Não chegam em mim e na minha esposa para pedir ajuda, mas sabem estar promovendo a sua derrota para outras pessoas. Deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes que você vê alguém falando da sua vida, das suas mazelas, dos seus escombros nas redes sociais, ou buscando um ou outro para falar da sua vida, é porque ela não quer ser transformada. Ela quer que pessoas sintam pena dela. Quem quer ser transformado, busca Deus e busca ajuda na sua liderança. Se você tem passado por dificuldades, se você tem passado por situações, e você não tem procurado ajuda no teu pastor, mas você tem falado de lugar em lugar, mude hoje. Porque isso não vai... Aliás, só pode piorar mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque uma hora dessa você vai encontrar alguém que vai lhe dar um conselho do inferno e a tua vida vai ficar pior do que está. Se você quer transformar a tua vida hoje, se você quer que a tua vida mude hoje, busque ajuda no lugar certo. Busque no Senhor. A Bíblia diz que Neemias, quando ele ouviu o relatório de Hanani, a Bíblia diz que ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus, ele se arrependeu. Olha para dentro de você, começa a orar, começa a jejuar, começa a pagar preço pela tua vida, busca ajuda nos teus pastores, nos teus líderes, para que você tenha uma vida transformada. Daqui uns dias, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Mas essa é uma decisão que você precisa tomar. E para finalizar, diga assim: recomeçar exige fé. Neemias 2:19 diz: quando porém Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que diz respeito
no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Escute, queridos. Todas as vezes que você tomar a decisão de recomeçar, eu já vou lhe dizer logo, de cara, não vai acontecer assim do dia para a noite. Porque recomeço exige processo. E pode ter certeza que você não vai encontrar muitas pessoas para lhe apoiar, para lhe ajudar nesse processo. E não fique achando que isso é pessoal, que isso é só com você, não. Com todas as pessoas isso acontece. Sabe por quê? Porque Satanás não quer que eu e você recomecemos com nada. Porque ele sabe que recomeçar vai exigir remover essas ruínas. Recomeçar vai exigir você parar de olhar com a tua visão natural e começar a andar e dar passos largos por fé. Porque tem coisas que você vai olhar e vai dizer é impossível. E amados, eu falei para você que nós precisamos buscar ajuda no lugar correto. Pastor, em 2008 eu conheci a Nova Aliança. Tivemos em outro ministério, nos acolheu, cuidou de nós. Foi alguém realmente assim, fundamental. Mas o Senhor tinha algo a mais, tinha um novo nível, não é algo a mais, mas um novo nível para vivermos. Nós mudamos de cidade. Deus foi conduzindo todas as coisas, nos fez morar em uma cidadezinha do Tocantins. Lá eu conheci Nova Aliança, mais ou menos março, abril de 2008. E ainda resistente a casamento. E amados, um dia, diga um dia. Pastor Leonardo sempre diz, tudo começa um dia. 9, 10 e 11 de agosto de 2008. Eu fui para um lugar chamado Chácara da Vitória, fazer um encontro com Deus. E eu fui para aquele lugar dizendo, Senhor, essa é a última chance que tu tem para mudar a minha vida. Mas eu lembro que eu fui para aquele lugar decidido a aproveitar tudo que aquele lugar tinha para me oferecer. Eu lembro que durante as refeições, foi lá que eu conheci o irmão Lázaro. Quem lembra do irmão Lázaro? Como aquele homem abençoou a minha vida? Sabe, durante as refeições eles colocavam o DVD dele, do testemunho dele. E eu lembro que algumas pessoas sentavam próximo de mim para conversar. E para não ser mal educado, eu dava um sorriso e eu dizia, olha, depois a gente conversa. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sabia. Quem sabia da minha necessidade era eu. Eu não sei o que os outros procuravam naquele lugar, mas eu sabia o que eu procurava. E eu não poderia sair daquele lugar da mesma maneira. Eu saí daquele encontro. Eu liguei para o cartório Imperatriz. Eu marquei o casamento pelo cartório, pelo telefone. E ainda em agosto eu casei com a minha esposa. Porque eu tinha tomado uma decisão. E não era que toda a minha vida estava resolvida, não. Mas eu havia decidido crer com fé nesse Deus que estava mudando a minha vida. Amados, recomeço exige fé. Tem coisas que você vai precisar começar. Você vai ver o mar, mas você vai colocar o pé e ela vai se abrir antes que você toque nas águas. Recomeçar exige fé. E eu quero finalizar essa palavra falando para você sobre uma técnica japonesa chamada Kintsugi. O que é essa técnica? Kintsugi significa Kin significa ouro, Sugi significa emenda.
e literalmente significa emendar com ouro. É um processo de restauração de cerâmicas e porcelanas que se utiliza cola e ouro em pó para fazer a restauração. O povo oriental, eles são muito apaixonados por cerâmicas, vasos de cerâmica. No 15, havia um militar do alto escalão que durante a sua cerimônia ele ganhou um vaso, uma peça de porcelana. Essa peça quebrou e ele precisava dessa peça restaurada. Ele envia essa peça para a China, e lá na China o processo de restauração dessa peça era assim: eles utilizavam grampos de aço, no intuito de, pelo menos na parte interna, ficar mais ou menos ali. Quando ele recebe essa peça, ele não ficou satisfeito com o trabalho da China e ele procura o Japão. E lá no Japão, os artesãos, eles desenvolveram esse outro processo. Esse outro processo onde eles colocavam cola e, ao invés de tentar esconder os lugares de emenda, eles tornavam mais evidentes, mas colocando fios de ouro, pó de ouro. Por que eu estou contando essa história para você? Cada peça dessa, quando ela estava intacta, ela tinha um valor. Mas depois que ela quebrava e passava por esse processo, ela se tornava única, exclusiva e mais valiosa. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque um dia eu era essa peça toda quebrada. Um dia a minha vida esteve assim, toda destruída, por causa das minhas decisões, das minhas atitudes. Mas tem um artesão, um criador do universo, que ele me tomou nas suas mãos, mas ele não colocou fios de ouro. Ele colocou um sangue que foi vertido na cruz. E esse sangue me tornou valioso. Esse sangue me tornou morador dos céus. Sabe por que eu contei do meu testemunho para você? Porque as nossas mazelas do passado não é para nos envergonhar, mas é para servir de testemunho, para dizer que outras pessoas também são capazes de serem restauradas. Mas elas precisam recomeçar através da pessoa correta. E só há recomeço em Cristo Jesus, queridos. Não há como recomeçar a não ser com Ele. Eu tenho pessoas na minha rede que não querem falar do seu testemunho, porque acham que é vergonhoso. Mas eu sei o poder que há em uma vida transformada. Então eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite, porque eu quero orar por 2 grupos de pessoas. O Ministério de Louvor vai adorar com uma canção, mas eu quero orar por 2 grupos de pessoas. Talvez eu tenha pessoas nessa noite que